Oi Olá, somos a dupla Rai. e Tec e estaremos com vocês durante a aula. Oi, professora Leide. Olá, professor Samuel, tudo bem? Rai, você conhece o perfil do profissional de cooperativas em um contexto mais contemporâneo? Mais ou menos, Tec. Professor Samuel, é fácil definir esse perfil? Além disso, vamos saber sobre os aspectos econômicos, humanos, mercadológicos na gestão de cooperativas. Sustentabilidade e tendências. Esses são os conteúdos. Vamos saber mais quais são os objetivos, Rai. Diz aí pra gente o que vamos ver. Professores, nós vamos conhecer as necessidades de perfil profissional para o bom desempenho da gestão nas cooperativas. É isso mesmo? Também vamos identificar o ambiente de atuação das cooperativas e conhecer as tendências atuais na gestão do cooperativismo. Acho que deu para ter uma noção de como vai ser a aula de hoje, né, Tec? Deu sim! Agora os professores vão continuar. E se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui no chat. A gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal! Tchau! É isso aí, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula de introdução ao cooperativismo. Estou de volta aqui, senti saudade de vocês que não estavam aqui, mas a professora Maraí, mas a professora Leide dominaram aí, mandaram a ver na aula. Como a Rai e o Tec disse, nós temos bastante coisas para a aula de hoje também. Então, contamos com a participação de vocês. Olá, professora Leide. Olá, professor Samuel. Olá a todos. Olá, Tamires, aí a nossa intérprete de Libra, mais uma vez com a gente. Professores que estão aí juntinhos dos nossos alunos. Um abraço para vocês, nossos alunos também. Muito bom estar aqui mais uma vez. Prestem muita atenção no conhecimento de hoje. É lógico que é uma sequência e a gente vai estar tratando mais sobre a parte da gestão hoje. E aí a gente acaba convidando você a pesquisar, a estudar mais profundamente isso no livro, né, no caderno da disciplina, e com certeza mandem comentários aqui para a gente, mande as perguntas, dúvidas e posteriormente a nossa atividade. É isso aí, contamos com a participação de vocês, com a interação de vocês na nossa aula. E como a professora, como a Rai e o Tec já trouxe aí pra gente, nós vamos olhar para a aula de hoje com o olhar de gestores, como gestores de uma cooperativa. E aí nós vamos tratar alguns conteúdos que vão servir de base e que vão nos orientar a uma melhor gestão da nossa cooperativa. E aí nós vamos, para iniciar a falar sobre isso, nós vamos falar sobre a arte de administrar. Mas antes de passar os conteúdos, eu quero uma reflexão aqui com vocês. Todos nós já administramos alguma coisa. Todos nós. E aí você vai pensar, professor, mas o que eu administro? Primeira coisa, nosso tempo. E isso vai refletir em todos os resultados que nós temos. Por exemplo, vou usar aqui a questão dedicação, tempo de dedicação aos estudos. Nós nos dedicamos a estudar para a disciplina de introdução ao cooperativismo. Então, na próxima aula, na semana que vem, nós vamos ir muito bem e vamos obter sucesso na nossa avaliação. Então, administramos bem o nosso tempo, dividimos as nossas tarefas, tanto escolares quanto as tarefas lá na nossa casa, e aí nós alcançamos bons resultados. E por isso que nós vamos falar sobre a gestão das cooperativas, vamos falar um pouquinho de liderança, um pouquinho de alguns outros assuntos que são primordiais. E lembrando aí do nosso combinado lá na nossa primeira aula, que nós vamos praticar aquilo que a gente está aprendendo. Já vamos começar a aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Muita atenção, façam as anotações aí. E vamos começar falando sobre a arte de gerir, a arte de administrar. Começamos aí com uma pergunta. Você sabia que 3/4 das cooperativas apresentam problemas de gestão? Isso realmente é assustador. Mas por que isso acontece? Esse problema, ele atinge não somente as cooperativas, mas muitas empresas, outras empresas também da sociedade, outras empresas. Se a gente for parar para refletir um pouquinho, esse problema de apresentar problemas na gestão, se a gente não estiver bem atento em tudo que nós vamos fazer, se não houver um planejamento, e aí nós vamos falar bastante sobre a importância do planejamento
para uma boa gestão, nós não vamos alcançar resultados satisfatórios. Então, é importante a gente refletir aí. E a gente traz aqui uma frase, uma definição aí, uma orientação para todos nós, de Mário Cortella, que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então é importante a gente refletir e nós iniciarmos essa reflexão da aula de hoje, olhando aí, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho hoje, para depois, quando eu tiver melhores condições, eu melhorar ainda a minha prática. E como eu posso aplicar isso, professor, no meu dia a dia? Eu vou fazer melhor aqui nos meus estudos, vou fazer o meu melhor aí. Por exemplo, lá na nossa primeira aula, nós lançamos o desafio de todos cooperarem na organização da nossa sala de aula. Vocês estão lembrados disso? Será que vocês... alguns podem ter olhado, mas a nossa sala de aula não é aquela desejada. Mas se a gente fizer o melhor com aquilo que a gente tem, quando a gente tiver recursos melhores, situações melhores, a gente vai conseguir melhorar ainda, fazer melhor. Então é importante. Note aí, eu preciso fazer o meu melhor na condição que eu estou para que eu possa ter uma capacidade de fazer algo melhor ainda quando a minha condição melhorar. Então, quando a gente olha para gerir, para administrar, e aí vamos pensar numa cooperativa, é importante que a gente tenha essa reflexão. Inicialmente, a cooperativa, e vocês já vão perceber isso durante o curso, quando a gente tem as ideias de montar uma cooperativa, vai surgir bastante obstáculos, bastante desafios a serem vencidos. E se a gente não der o nosso melhor, muitas vezes vai desanimar e vai talvez prejudicar a conexão e a união de todos os cooperados. Então é importante que nós façamos o nosso melhor com tudo aquilo que a gente tem. E contamos aí, desde já eu quero agradecer vocês que têm feito o melhor aí na nossa disciplina de introdução ao cooperativismo. Sei que vocês têm dificuldades, mas estão dando o melhor de vocês. E não desanimem, força, ânimo aí para a gente atingir melhores objetivos. Eu já consigo visualizar vocês, grandes técnicos em cooperativismo, grandes fundadores de cooperativas, eu já consigo visualizar, porque eu creio e acredito que vocês têm entendido aí o princípio do cooperativismo. Continuando aqui na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre, continuando na arte de liderar, ou na arte de administrar, mas líder ou chefe. Vamos pensar aí um pouquinho, líder ou chefe, qual é o melhor? Qual é o ideal para uma cooperativa ou para qualquer outra situação que eu preciso gerir pessoas? E a gente pode olhar aqui que a liderança é um processo de influência sobre seus pares e seus colegas. Então, quando eu opto por liderar, eu consigo visualizar aí e trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Mas quando eu opto em ser um chefe, muitas vezes eu vou centralizar as questões em mim mesmo e às vezes não consigo cumpri-las e os resultados talvez não são satisfatórios. Só para a gente ilustrar, a gente vai ver um pequeno videozinho aqui para ver essa questão da centralizar, do líder, do chefe, de centralizar. Tomar uma decisão requer responsabilidade. Por isso, esta função é distribuída entre os líderes dentro de uma organização. Ela pode ser centralizada de uma única pessoa ou departamento e descentralizada, distribuída entre mais pessoas ou departamentos. Vamos entender um pouco mais? É muita coisa. Mas fazer o quê, né? Vamos lá.
Chefe, chegaram mais esses relatórios aqui, olha. Chefe, esses são os dias, por favor. Assine e despache, tá? Outra coisa, o senhor já assinou aqueles de ontem, né? Oi, chefe. Já que só o senhor pode enviar as planilhas para o financeiro, elas estão aqui. Licença. Ah, chega, não dá mais. Não dou mais conta de tanta coisa. Bom, pessoal, é o seguinte. Marisa, você agora é responsável por separar todos os relatórios e enviá-los devidamente para os setores, ok? Pedro, você se responsabilizará por assinar os documentos do seu setor, tá? Você também vai despachá-los e cobrar pelos serviços, tá? E Silvia, você é responsável por enviar todos os recibos, as folhas de contas a pagar e a receber direto para o financeiro, ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida eu estarei aqui para orientá-lo, certo? Obrigado. Agora sim, vamos trabalhar. A escolha pelo modelo centralizado ou descentralizado envolve uma série de fatores, como a distribuição de poder, o grau de formalização, a complexidade do ambiente, o tamanho da empresa, a cultura e a estratégia empresarial, a tecnologia e os recursos empregados, entre muitos outros. Para você, boa aula e até a próxima! É isso aí, pessoal. Creio que conseguimos compreender aí certinho a diferença entre o líder e o chefe. O chefe é aquele que não delega responsabilidades. E numa cooperativa é muito importante que não existe o chefe, que existe sim um trabalho em equipe, que existe uma liderança instituída lá pela diretoria, mas que essas pessoas elas têm um papel como líder mesmo, que elas trabalhem em conjunto, trabalhem com a ajuda mútua, trabalhando, cooperando mesmo uns com os outros. Mas será que é realmente fácil a gente trabalhar? Será que trabalhar com a liderança? E será que existem problemas que impedem com que a gente alcance um trabalho em equipe realmente? E quais são as soluções para esses problemas? A professora Leide vai trazer aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas e as soluções possíveis aí para esses problemas. Sim, professor, nós temos muito problema quando a gente fala da arte de administrar. A arte de administrar também traz problemas, só que nós temos também soluções. Vocês podem ver aí no slide alguns deles. Então, na primeira parte a gente mostra o problema e depois a gente vai para a solução. Algum dos problemas é a falta do conhecimento sobre o que é cooperativismo. Muitas pessoas não sabem o que é cooperativismo, não buscam saber, têm uma leve ideia e não aprofunda, e aí é um problema você não conhecer aquilo que você vai trabalhar. A solução para isso seria, então, você planejar, fazer um planejamento estratégico, definir metas, sozinho, jamais. Conjunto com os cooperados, outros cooperados que fazem parte dessas cooperativas. Então, em conjunto, dá para fazer esse planejamento. Um outro problema é não atender os processos, aliás, não entender os processos de negócios econômicos. Muita gente não consegue entender a questão financeira, como é que faz o controle, como é que faz os registros, e tudo isso é muito importante. E aí a gente dá uma solução para você, que seria a assessoria externa, o marketing e contabilidade. Buscar o quê? Alguém que consiga te ajudar a entender. Isso é uma assessoria externa. Alguém que vai chegar junto com a sua cooperativa
e te ensine como organizar, como registrar, como fazer o marketing, como fazer a contabilidade, como fazer a gestão administrativa, a organização dos processos. Isso tudo a gente não sabe mesmo. A gente pode aprender com outras pessoas. Então, trazer essa assessoria externa seria o ideal. Outra problemática que a gente vê é a falta de perfil para gerenciar uma cooperativa. Então, muita gente acha que gerenciar é isso. Manda tudo para mim, que eu assino, que eu faço. Só que tem uma hora que vai ter uma montanha de coisas para fazer. E isso não é o ideal. As coisas na cooperativa têm que funcionar de forma que todos possam fazer sua parte e você possa confiar no outro, naquele que também está fazendo. Solução para isso é a formação continuada, qualificação, capacitação, é o quê? Estudar, fazer cursos de curta duração, com assuntos pontuais. Então, assim, por exemplo, vou fazer curso de gestão administrativa, fazer um curso de gestão financeira. O meu colega cooperado também vai fazer esse curso comigo. Então, a partir da capacitação, seria a solução para essa problemática de falta do perfil de gerenciar. Outro problema é o não controlar ou entender o fluxo financeiro. Qual é o fluxo? Entrou a renda, enfim, entrou os recursos financeiros dentro da cooperativa, o que eu faço agora? Onde eu registro? Para onde é que vai? Para quem ficam as sobras? Então, todas essas são questões que a gente precisa também compreender. Solução para isso é utilizar ferramentas que te ajudem a controlar esse fluxo financeiro e a entender aonde está sendo empregado esse recurso financeiro, com quem ou quanto vai ser repassado de sobras para os cooperados. E isso tudo a gente traz uma dinâmica aí. Existem problemas? Existem, mas existem soluções para que vocês possam correr atrás, aprender e fazer parte e fazer o controle, fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma melhorada. Aí eu digo para vocês, se os problemas são muitos e se eles não são solucionados, então a gente tem um problema aí. A gente pode ter uma cooperativa que não funciona agora, mas com o tempo as problemáticas vão impossibilitar o seu funcionamento. Então, buscar soluções deve ser uma iniciativa de todos os cooperados. Juntos buscar soluções para essas problemáticas. E a gente traz uma outra solução para as cooperativas. Qual é, professor? A outra solução, nós estamos olhando aí para cada uma dessas soluções aí para esses problemas. Como a professora falou, e nós iniciamos a aula falando que 3/4 das cooperativas elas têm problemas de gestão. E você, nosso estudante, nosso aluno aí do técnico em cooperativismo, é uma das soluções para as cooperativas. Vocês já estão adquirindo um conhecimento prévio que está gerando aí em vocês uma bagagem que vai ser muito útil nas cooperativas, na gestão das cooperativas. Então, por isso que é importante vocês, mesmo ainda não estando em uma cooperativa, já irem praticando o aprendizado, para que quando vocês forem para a prática mesmo, vocês consigam fazer esse link da importância do técnico em cooperativismo. Por que é importante? Porque vocês vão ter noções de contabilidade, noções de marketing, noções de controles, de ferramentas de controle aí do fluxo, que são possíveis problemas aí e que vocês já vão ter. E aí vai depender muito, como a professora Leide falou, da iniciativa de cada um de vocês. Fiz o técnico cooperativismo, está suficiente? É o começo, é um passo, mas o aprendizado ele precisa ser contínuo, ele precisa não finalizar, não. Tá bom, já sei, já está suficiente, já consigo gerir. Não, mas precisa-se que
cada um de vocês tem uma iniciativa de buscar, e aí, de acordo com afinidades. Por exemplo, alguns vão ter afinidades mais com a parte financeira, vai se aprofundar nessa parte que vai ser um grande aporte para a cooperativa que vocês futuramente farão partes. Alguns têm na questão de liderança, de gestão de pessoas, se aprofundam nessa parte aí também. É importante essa iniciativa de buscar o conhecimento também. E eu fico muito feliz, professora, porque eles já estão buscando conhecimento, eles já escolheram aí fazer o técnico em cooperativismo com dedicação. Por que eu falo isso? Escolheram. Porque escolheram com dedicação. Escolheram para não ser só mais uma formação, mas sim algo que vocês vão levar para toda a vida. E aí, talvez você não siga inicialmente montando uma cooperativa, mas aí você pode aplicar isso aí na comunidade que você está inserido, na tua família, no teu dia a dia, e isso vai agregar muito. Então, só lembrando, nós estamos na disciplina Introdução ao Cooperativismo. Vocês terão um mar aí de conteúdos para vocês navegarem, que vão ser muito úteis para uma boa gestão, para que vocês desenvolvam uma excelente arte de gerir, de administrar uma cooperativa. Então, você é a solução para a cooperativa? Ponha isso na sua cabeça. Olhe agora para o seu colega do lado e diga: você é a solução para as cooperativas. Vocês devem internalizar isso, vocês estão só no começo do curso e no decorrer do curso vocês vão prestar atenção a isso. Então, a gente vê que nas cooperativas a gente não trabalha sozinho. Nós precisamos do outro. E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode trabalhar com o outro? Como a gente pode trabalhar em equipe? Esse aí é um desafio para nós, enquanto gestores aí. Lembra que no comecinho da nossa aula a gente desafiou você a pensar como um líder, como um gestor, como alguém que vai liderar e vai tomar a frente aí de uma cooperativa. E é um grande desafio, como a professora Leide falou, trabalhar em equipe, lidar com várias pessoas e fazer com que todos atinjam o objetivo comum. Na cooperativa, é um pouco mais fácil aí, digamos assim, porque se vocês lembrarem como iniciam a cooperativa, são pessoas diferentes, mas com objetivos comuns. As pessoas estão buscando os mesmos objetivos, por isso que são organizados entre ramos o cooperativismo. Nós temos os 13 ramos, porque quem é do ramo agropecuário vai se unir com pessoas do ramo agropecuário. Quem é do ramo de turismo vai se unir com as pessoas do ramo do turismo. E assim sucessivamente. Mas é importante, atenção, trabalho em equipe, ajuda mútua, o trabalho ali, a cooperação contínua, ela é muito importante para o sucesso da cooperativa. Vamos olhar aqui o que é um trabalho em equipe. Como que a gente pode definir esse trabalho em equipe? São pessoas, né? Uma equipe são pessoas que compreendem seus objetivos e estão engajadas em alcançá-los e buscar uma forma de compartilhada para alcançar esses objetivos. Isso é muito comum a gente ver nos times. As equipes, vamos pensar aí um pouquinho no time aí dos jogos escolares de vocês. Vocês formam equipes, independente da competição que vocês vão fazer. Mas o objetivo, vamos pensar no futebol. O objetivo é fazer um gol na outra equipe. Então, vocês vão unir, vão tocando ali a bola. Quando um decide centralizar, por exemplo, e pega a bola e vai tentar fazer o gol sozinho, ele é chamado de fominha. É aquele que é o centralizador, ele não trabalhou em equipe. Mas quando eu trabalho em equipe, eu vou trabalhar e ver o melhor. Olha, eu vou tocar a bola para fulano, depois fulano vai trocar para o outro, e assim nós vamos alcançar o gol. E na cooperativa é similar. Nós unimos com o mesmo objetivo e vamos unir forças para potencializar os resultados. O que eu não conseguiria fazer sozinho, eu vou me unir com mais pessoas para alcançar através de uma cooperativa. E vamos ver aqui alguns objetivos relacionados ao líder.
ao trabalho em equipe. Sempre tem um líder, tem uma liderança e são voltadas para objetivos com papéis e funções bem definidas. Na equipe, cada um vai ter uma função. Vou voltar aqui no meu exemplo lá do futebol. Muitas vezes nós temos o goleiro, a função do goleiro é não deixar com que a bola ultrapasse a linha do gol. Mas aí nós temos o zagueiro, que já vai dificultar para a bola chegar até o goleiro. Nós temos aí os volantes, e aí temos os atacantes também, que vão tentar levar essa bola para o gol do time adversário. Então, papéis e funções bem definidas é importante aí para um bom trabalho em equipe. A gente tem que conhecer o que nós vamos fazer. E numa cooperativa é fácil a gente começar a visualizar. Quando a gente organiza a estrutura da cooperativa, nós temos um presidente, um vice-presidente, um secretário, um vice-secretário, temos aí conselho de administração, conselho fiscal, todas as funções ali que são pré-determinadas no Estatuto Social da cooperativa, e aí eu consigo já definir essas funções, que é papel de cada um, mas o objetivo é alcançar o todo, um objetivo comum que tem da cooperativa de alcançar os seus resultados da união cooperativa. Outra coisa que é importante no trabalho em equipe é o foco. O foco ele garante a obtenção de excelentes resultados com muita sinergia e criatividade. Quando a gente olha para o trabalho em equipe e quando todos têm foco nas atividades, nos seus papéis, nas suas funções, eles vão, nós organizando aí de forma de equipe, nós vamos conseguir excelentes resultados. Por quê? Porque vamos ter várias contribuições e é importante aí a gente dar uma atenção para a sinergia, para a questão da importância da sinergia e da criatividade, porque mais pessoas junto, ele precisa ter essa conexão, precisa ter essa sinergia para que os objetivos não percam o foco, para que as metas não sejam desviadas e eu preciso de criatividade. Por que essa criatividade é muito importante para nós? Porque eu vou olhar e às vezes, o líder ali ele não está conseguindo enxergar uma possível solução ou enxergar uma estratégia que vai melhorar os resultados da nossa cooperativa. E aí eu vou lá com a criatividade, com a ideia, com a iniciativa e trago essas ideias para potencializar e melhorar a nossa cooperativa. Falando ainda de trabalho em equipe, existem algumas coisas que são primordiais no trabalho em equipe. É uma ajuda mútua mesmo. E vai desde aquela questão de você motivar um ao outro e buscar mesmo. E isso, como que a gente pode aplicar isso já antes de ir para uma cooperativa? Muitas vezes, e no curso de cooperativismo, vai ter algumas disciplinas que você terá trabalhos em equipes. E aí você vai ter que se reunir em equipe, vai ter que unir as forças, unir os esforços, ter sinergia para alcançar, criatividade para alcançar os resultados. E aí vocês vão precisar de trabalhar em equipe. E é muito importante isso. Por isso que eu falo que os nossos conteúdos eles já são aplicáveis no nosso dia a dia. Tem um trabalho em equipe, normalmente é denominado trabalho em grupo, mas prefiro usar a nomenclatura trabalho em equipe porque traz essa questão de proximidade, de todos, nós vamos alcançar todos juntos, não é individual, porque muitas vezes quando o grupo ele tem algumas competições dentro. Dentro do trabalho em equipe é todo mundo, um por si, ou um por todos, não um por si. Então nós vamos trabalhar pelo conjunto. Então é importante aí o trabalho em equipe e tem algumas questões que a gente precisa ter atenção para que possamos alcançar os resultados esperados e resultados com sucesso. Por exemplo, aqui vamos olhar aqui a qualidade da comunicação da equipe. Ela é muito importante para que os resultados sejam alcançados. Agilidade nas informações. Nós falamos lá que temos papéis, temos definido aí algumas funções, mas mesmo que algumas pessoas fiquem responsáveis por algumas questões, mas precisa comunicar
todos. Por isso que nós falamos em equipe, andando junto, nós vamos caminhar junto para alcançar. É importante também o comprometimento de cada um com a equipe. Sem o comprometimento, nós não vamos alcançar bons resultados. A participação é primordial de todos para que os resultados da equipe sejam satisfatórios. Temos uma riqueza de ideias. Quando a gente vai fazer algo sozinho, a gente está se limitado somente à nossa ideia. A gente se limita somente com o nosso pensamento. Mas quando nós trabalhamos em equipe, nós temos várias cabeças pensando e várias possibilidades. Então, nós temos muitas ideias que podem ser implementadas e podem melhorar e ajudar a melhoria dos nossos resultados. E resultados, eles são compartilhados. O resultado de uma equipe não é um resultado individual, é um resultado de todos da equipe. Uma liderança também democrática, isso é muito importante, e na filosofia do cooperativismo, a liderança ela é democrática e ela é importante aí para o dia a dia da nossa cooperativa. Vamos falar um pouquinho aí sobre os aspectos econômicos, humanos e mercadológicos ligados à gestão. Nos aspectos, então, econômicos, humanos e mercadológicos, a gente tem 4 pontos que seria interessante vocês observarem aí. Gestão administrativa, gestão de controle, aliás, controle econômico, vivência entre os cooperados e parceria externa. A gente pode falar sobre cada uma agora de forma mais específica. O que seria então a gestão administrativa? As decisões precisam ser tomadas a partir de planejamento, organização, direção e avaliação dos resultados. Então a coisa não é solta. A gente tem uma forma de fazer e essa forma ela acaba sendo mais acertada, até porque você, tendo o planejamento, a direção, a organização e avaliar esses resultados, vai garantir que você possa continuar fazendo com que os processos, a organização dentro da cooperativa, ela fique cada vez melhorado, mais ótimo. E aí a gente vê ali o controle econômico. É necessário o controle dos recursos econômicos que circulam na cooperativa, por meio de ferramentas de controle, olha aí de novo a ferramenta de controle e comunicação contínua dos resultados aos cooperados. Não fiquem aí preocupados, nas próximas disciplinas, alguma delas vai te mostrar quais ferramentas, quais instrumentos vocês vão poder utilizar para controlar as economias da cooperativa. Ali no terceiro ponto, a gente tem vivência entre os cooperados. A vivência entre os cooperados deve ser baseada nos valores cooperativos. Vamos recordar os valores cooperativos: solidariedade, liberdade, democracia, justiça social e equidade. Vejam só, eles não diferem da primeira aula que a gente teve aqui. São valores da cooperação. Se nós trouxermos esses valores para a nossa vivência enquanto cooperado, aí a gente está numa situação ótima de relacionamento entre os cooperados. E o último ponto, parceria externa. Lembra quando a gente falou assessoria externa, você buscar auxílio? É isso aí. Qualquer empreendimento necessita de auxílio dos parceiros externos para melhorar o funcionamento em geral. Então, as parcerias externas, elas vão produzir o quê? Capacitação, vocês vão ter relacionamentos com fornecedores, assessorias, outras empresas locais, bancos. Então, todas essas outras empresas podem ser parceiras da sua cooperativa e auxiliar vocês a entenderem os processos, as organizações, como planejar, como gerir, como fazer marketing, como organizar, como controlar todos esses resultados econômicos. Então, veja, a cooperativa não está sozinha, pode buscar auxílio para compreender cada vez mais os processos. E é importante a gente se atentar a essa questão aí de parcerias mesmo, da gente trabalhar em conjunto, porque às vezes essa parceria é uma cooperativa que já tem uma experiência e ela pode nos ajudar. Como a gente pode
fazendo uma visita técnica, a gente conhecendo os processos operacionais e vendo aquilo que pode ser útil e implementado através da nossa cooperativa. Nós estamos falando aí sobre gestão, sobre liderança, sobre algumas questões. Vamos falar sobre as características das cooperativas, relembrar isso, como a professora Leide trouxe lá sobre os princípios e valores, algumas questões do cooperativismo. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, mas é importante a gente relembrar aqui, para uma boa gestão da cooperativa, eu preciso entender e ter claro aí as características das cooperativas. Primeiro, a cooperativa é uma empresa sem fins lucrativos. Mas espera aí, professor, a gente não vai ter rentabilidade em relação à nossa produção? Nós já falamos isso nas aulas anteriores. Vai ter, sim, vai agregar valor, mas isso não é igual uma empresa que, quanto mais lucro, melhor. Lembra que um dos princípios do cooperativismo, da filosofia cooperativista, é o preço justo. Quando eu penso só no lucro, eu estou ligando diretamente a quero ganhar mais, sempre mais. Mas nas cooperativas é diferente, a gente trabalha com preço justo. Outra questão, os cooperados, ao mesmo tempo, eles são usuários e são empresários também da cooperativa. Então, ao mesmo tempo que eu sou o líder, que eu sou o gestor, eu sou o usuário dos serviços da cooperativa. Outra questão, igualdade dos direitos e obrigações dos cooperados. Uma pessoa corresponde a um voto. Outra característica das cooperativas é a indivisibilidade do fundo de reserva e outros fundos que vão estar descritos lá no Estatuto Social da cooperativa. É importante isso, porque o capital que entra por meio da produção que a cooperativa está tendo, é dividido de algumas formas. As sobras líquidas, tirando lá o fundo de reserva, elas são repassadas proporcionalmente aos associados, aos cooperados. Então, quando eu tenho um fundo de reserva da minha cooperativa, mas eu tenho aquela questão de que as sobras, aquilo que sobrou, já foi retirado do fundo, eu consigo utilizar aí, fazer essa divisão proporcionalmente aos cooperados. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. E aí a gente traz uma pergunta aqui para vocês. O que você entende por sustentabilidade, em uma palavra? Então, pessoal, reflitam aí. A sustentabilidade é um assunto que a gente traz porque é um assunto em voga. Ela está referente ou é referente à forma sustentável de se viver. Então, a gente trouxe aqui várias palavras para vocês começarem a refletir o que é a sustentabilidade. Vamos ver? Sustentar tem a ver com sustentar, tem a ver com recursos naturais, tem a ver com conservação, no caso de conservar, o bom uso, né? Usar bem novas gerações futuras. Tem a ver com atitude, reciclar, reutilizar. Tem a ver com a parte social da sua comunidade, a parte econômica da sua comunidade e o meio ambiente. Então, veja, são várias palavras que são referências ou são referidas à expectativa ou à característica da sustentabilidade. O que a gente propõe aqui? Que a organização cooperativa, ela tenha uma parte social, econômica e também ambiental de forma equilibrada para que ela atinja uma forma de sustentabilidade nas suas ações. Então é importante a gente pensar e, como vocês podem ter observado, nós temos aí várias palavras que trazem aí, às vezes quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente se limita a algumas questões. E aí, quando você pensou aí em sustentabilidade, o que você entende
por sustentabilidade? Envia aqui para a gente, passa aí para o professor presencial para que ele envie, quando você ouviu a palavra sustentabilidade, o que veio primeiramente na tua cabeça? Quais são as questões? Se veio alguma coisa diferente dessas palavras que a gente trouxe aqui para vocês. E aí, nós vamos prosseguir aqui falando um pouquinho sobre a sustentabilidade, que, por exemplo, é um desenvolvimento. A sustentabilidade está ligada ao desenvolvimento, a uma melhoria, ao avanço também, mas eu preciso olhar com a questão sustentável, de ter um suporte que vai me dar um recurso. O que não é sustentável, por exemplo, eu usar todos os recursos naturais e não servir mais depois aquele local que eu fiz a utilização, porque eu fiz a utilização de tudo que poderia ser utilizado. Mas eu preciso ser sustentável, eu preciso olhar para os recursos que nós temos e mantê-los. Um dos exemplos é olhar para as possíveis futuras gerações. Então, nós vamos olhar para ela e vamos manter de uma melhor forma. Então, sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento social, ambiental e econômico, considerando a sustentação, conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Então, eu preciso olhar sustentavelmente, porque quando eu olho pensando em sustentar toda essa questão, pensando nas futuras gerações, eu não vou usar todos os recursos naturais que eu tenho. Eu vou conservá-lo, vou buscar melhorá-lo. Muitas vezes a gente pode olhar aí na localidade de vocês, no nosso estado, no início, houve um desenvolvimento que não foi com um pensamento sustentável. E vamos pensar aí, temos vários rios que já estão morrendo ou estão em fases bem degradáveis. Por quê? Porque não foi pensado nas futuras gerações. Não houve esse pensamento dos desbravadores aí da localidade. Então, muitas vezes, é importante a gente ter esse olhar. Mas vai sustentar toda a nossa... Vamos pensar na cooperativa. Vai sustentar a gente. Mas será que as próximas gerações vão continuar usando esses recursos naturais de maneiras que eles vão enxergar esses recursos naturais? Às vezes, não sei você aí, mas eu conheço em alguns locais que as pessoas contam história, aqui passava um rio, o rio era legal, dava para irrigar algumas localidades, mas o rio não existe mais, porque não houve o pensamento sustentável. Alguns alunos já se manifestaram aqui sobre sustentabilidade, professor. O Ian e o Cleiton, lá da Escola JK, da CRED Rolim de Moura, diz que sustentável é tudo que dá suporte a alguma coisa. É isso também, você pensar na dinâmica de suportar ou dar suporte para que as coisas possam funcionar. E aí precisa ter esse equilíbrio, no caso. A Thaisa também, não, essa é da escola Irmã Dorothy, lá da CRED de Paraná, diz que sobreviver sem interferir o ambiente. Olha que legal, Thaís, é isso mesmo. Você vai interferir no ambiente, mas de forma bem reduzida ou sem causar grandes impactos, vivendo com o ambiente, não modificando fundamentalmente esse ambiente. Muito bem, gente, esse é o pensamento mesmo. Você ser sustentável é manter esse equilíbrio. Eu uso de forma adequada. Como? Reutilizando, reciclando, fazendo o uso daquilo que a gente acha que já é lixo e às vezes dá para fazer outras coisas com ele. Então, é bem nesse pensamento. Parabéns, alunos. Parabéns, meninas. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente fica muito feliz com essa interação. Falamos aí da questão de gerir, da liderança, do ato de administrar. Falamos sobre a sustentabilidade. Nós vamos falar sobre algumas tendências de gestão ligadas diretamente para a cooperativa. Vamos ficar atento aqui. Olhando aqui para a cooperativa, mesmo que havendo um quadro social onde que o dono da cooperativa são todos os envolvidos, isso não é suficiente para ter uma vantagem competitiva. Por quê? Tem alguns outros quesitos que é importante. Interação entre os fornecedores, todos os cooperados e os clientes, que os clientes podem ser, em parte, os cooperados, mas podem ser
clientes externos, que não fazem parte da cooperativa, clientes ali da comunidade, mas que não são cooperados. Isso é importante a gente ter em mente também. E com os novos modelos de gestão, as cooperativas elas se tornam imbatíveis. Porque quando eu consigo ter essa interação com os fornecedores, com todos os cooperados, quando eu consigo ter essa interação entre nós cooperados, nós conseguimos ter uma boa comunicação, nós conseguimos ter uma boa, conseguimos fluir de forma agradável para alcançar os objetivos da cooperativa, e aí se torna imbatível por quê? Porque é diferente das empresas que nós temos, que visam principalmente o lucro, mas a cooperativa ela tem um cunho tanto econômico, social, e ela provoca mudanças onde ela está inserida. Falando ainda das tendências, as cooperativas elas devem respeitar 3 aspectos básicos. Esses aspectos básicos estão lá na página do nosso caderno da disciplina, do livro da disciplina, na página 95 e 96. Colocamos as páginas aqui para que vocês estejam acompanhando aí no nosso material também. Primeiro aspecto, a educação cooperativista, consolidada pela perfeita interação da cooperativa versus o cooperado. Esse processo de interação entre o cooperado e a cooperativa já gera uma educação. Por quê? Todos estão trabalhando em conjunto. A democracia da cooperativista, consolidada pela igualdade dos direitos e deveres de todos. E temos aí o último aspecto básico, a cultura cooperativista, que ela é consolidada pela vontade de trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. É importante, por isso que nós falamos aqui do trabalho em equipe, porque todos ajudando uns aos outros para atingir os mesmos objetivos. Olhando aí para a cooperativa, o empreendimento cooperativista, ele consolida-se pela verdade que, se a competição é inevitável, a cooperação ela é fundamental. Então, lembrando lá do nosso começo das nossas aulas, quando a gente falou, eu tenho vários produtores ali, e quer queira, quer não, se a gente não está organizado de forma cooperada, nós vamos ser concorrente um dos outros. Mas quando nós decidimos deixar essa competição e nos unirmos, a cooperação ela se torna algo muito importante para todos. E aí, encaminhando para o finalzinho aqui da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a governança corporativa, que é o poder de controle, decisão e direção da empresa. É a capacidade de superar os conflitos entre a propriedade e a administração da empresa. E aí, algumas questões em relação aí à governança da cooperativa. Cria sistemas de monitoramento e de incentivo, define ações para os gestores e proprietários da cooperativa, que são todos envolvidos. Temos que observar algumas questões aí relacionadas à gestão, à governança cooperativa, e algumas coisas de controle também que vão facilitar em relação à gestão da cooperativa. Os objetivos do controle interno. É muito importante que haja um controle interno real das ações da cooperativa. Primeiro, eu preciso observar o alinhamento das ações com o direcionamento estratégico, com aquilo que a gente definiu lá no planejamento da cooperativa. Conceder efetivamente a efetividade e a eficiência nas operações. Eu preciso fazer da melhor forma e com os melhores recursos e potencializando aí a vantagem da cooperativa. Obter confiabilidade no processo de comunicação. As comunicações da cooperativa ela precisa ser clara e elas precisam estar bem direcionadas em relação a cada um dos cooperados e a cada um dos seus papéis. O controle interno ele vai assegurar a conformidade com as leis e regulamento. Será que nossas ações estão alinhadas
àquilo que os regulamentos e as leis que estão vigentes, estão dizendo que nós precisamos estar. No controle interno, nós precisamos do envolvimento de todos. O controle interno, geralmente, ele vai ser feito aí pelo Conselho Fiscal, mas eu preciso do envolvimento de todos. Em relação aos instrumentos e mecanismos da governança cooperativa e ao ambiente de controle interno, nós devemos observar algumas questões que precisam ser avaliadas. Responsabilidade da alta administração, da liderança lá, os níveis de segregação entre função do Conselho de Administração e a diretoria executiva da cooperativa e os papéis do Conselho de Administração e da diretoria executiva. Falando aqui em relação ao controle ainda, nós precisamos fazer a verificação do alinhamento da atuação da diretoria executiva e das diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Conselho de Administração. Os papéis do Conselho de Administração e da diretoria são importantes, a gente precisa observar, e o papel da auditoria interna no controle dessa empresa. Os riscos na mensuração e olhando aí o gerenciamento da cooperativa, é importante que a gente analise. Nós vamos passar agora para a atividade de sala, depois nós retornamos e finalizamos aqui em relação ao gerente empreendedor, e aí nós retornamos aí com as correções da atividade de sala. Olá, pessoal, espero que tenham feito as atividades e queremos as respostas aí. Precisamos da contribuição de vocês, precisamos aí que vocês enviem as respostas. Sei que tem algumas pessoas que estão olhando para a atividade de hoje e falou: meu Deus, o professor mandou pesado nessa questão aí. Não, na nossa explicação vocês vão ver que não está tão difícil assim. Só que aí a gente tem algumas questões aí que é para identificar e são pontos pequenos que a gente precisa identificar. Antes da gente iniciar a correção das atividades, nós tivemos algumas participações, tivemos bastante participações em relação a questão da sustentabilidade. Vou pedir para que a professora Leide socialize aí para a gente essas participações. Muito bem. Foram 2 participações, é importante a gente trazer aqui. Lá da Escola Pereira e Cáceres, a aluna Graciele, ela falou que sustentabilidade é agir sobre a natureza de forma a garantir a sua existência, pois dela depende a nossa vida. Muito bem, Graciele, isso é bacana. Mas aí eu trago por último uma outra contribuição do aluno Rivaldo, da Escola JK, lá da CRED Rolim de Moura. Ele disse que é impossível viver sem interferir no meio ambiente. E aí eu gostaria de dar um parabéns, né, para o Rivaldo, porque é isso mesmo. Quando a gente fala de sustentabilidade, Rivaldo, e meninos e meninas, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que imaginar uma dinâmica em que a gente consiga utilizar o meio ambiente sem provocar danos para sempre, né, danificar ou prejuízos que vai também complicar a nossa vida. Quando o professor Samuel falou sobre o rio, por exemplo, assoreou, desmatou e tal, o rio morreu. E agora? Da onde vem a água? Onde a gente vai pescar? Então, assim, são coisas drásticas ou ações drásticas dos seres humanos que podem comprometer a nossa existência. É claro que a gente vai fazer uso do rio, que vai pescar, que vai utilizar a água. Então, a gente tem que fazer o uso da forma melhorada e do ambiente como um todo.
usar o ambiente é o que o Rivaldo traz para a gente. É impossível a gente não utilizar as coisas do ambiente, mas a gente tem que utilizar com responsabilidade. E esse é o convite que a gente utiliza, que a gente traz para você, de começar a pensar essas questões sociais para a nossa própria sobrevivência, para a sobrevivência das gerações futuras, que serão seus filhos, seus netos, né? Se a gente continuar utilizando ao passo que a gente utiliza, descarta, e vai assoreando rios, vegetações, vai deixando a terra improdutiva, enfim, se a gente continuar no ritmo que a gente vai comprometer a existência das futuras gerações. É isso aí, agradeço as participações e foi importante para que a gente possa frisar isso. Então, desenvolvimento sustentável é a gente olhar como a gente vai prejudicar menos e como a gente vai manter com que sustente os recursos naturais para as futuras gerações, para que não acabe os recursos naturais. Antes ainda da atividade, falei que a gente ia falar um pouquinho sobre o gerente e empreendedor, sobre o desafio aí de vocês de serem gestores, líderes e empreendedores também. Tem algumas características que são importantes no perfil do gerente e empreendedor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, liderar pessoas. Nós lideramos pessoas e o gerente empreendedor ele vai estar à frente de equipes, ele vai estar trabalhando com pessoas, ele vai ser planejado. Ser planejado é uma característica muito importante, porque o planejamento ele tem a questão de buscar antecipar as coisas, ter novas ideias. Está relacionado ao planejamento também, porque eu tenho novas ideias, mas eu vou planejar a implementação dessas ideias. Promover a participação de todos. Então, o gerente, o gestor, o líder, ele tem esse papel fundamental aí de buscar promover essa participação de todos da cooperativa. Administrar materiais. Muitas vezes ele vai ter que direcionar recursos e administrar esses materiais aí em relação à cooperativa em geral. Administrar processos. Nós sabemos e nós falamos aí que existe a questão burocrática também dentro dos processos que precisam ser gerenciados. Então, o líder empreendedor ele vai estar buscando aí administrar esses processos. Administrar pessoas, recursos humanos, pessoas, liderar essas pessoas para que motive e atinja os objetivos de cada um deles. Temos aí também são essas características do gerente empreendedor, daquele gestor que vai estar levando a equipe e que vai estar buscando a implementação de ideias, o planejamento, vai estar trazendo novas relações, buscando potencializar as ações da cooperativa. E eu acredito aí, como eu já falei anteriormente, vocês são excelentes líderes e vão se tornar excelentes técnicos em cooperativismo. O mercado aí precisa da organização cooperativista mais estruturada no nosso estado, para que haja melhor utilização dos nossos recursos, para que o pensamento sustentável esteja enraizado nas nossas ações, para que a gente pense aí em utilizar os recursos da melhor forma e da forma com que eles se sustentem aí, que não acabem os recursos. E agora, quero saber se vocês já passaram as respostas das atividades aí para o professor presencial enviar para a gente e estamos aguardando as respostas. Esse foi mais um tempinho aí para vocês participarem aqui conosco das atividades. Nós ficamos muito felizes quando vocês enviam as respostas aí. Podem enviar as respostas, a maior parte das nossas questões de hoje são verdadeiro ou falso, ou para você identificar as questões as alternativas que não correspondem ao enunciado, que estão incorretas. Então, você vai identificar aquilo que não está de acordo com a proposta do enunciado. São alguns detalhezinhos que a gente vai esclarecer a partir de agora. Vamos lá para a questão 1, que o enunciado traz assim: para poder atingir o equilíbrio do negócio cooperativo, é necessário ter uma equipe de alto desempenho.
equipe, ter uma equipe de alto desempenho. Quem é essa equipe? São os cooperados, que são os gestores ao mesmo tempo. Existem algumas vantagens que podem ser citadas quando se trabalha em equipe. E aí nós temos uma relação de vantagens, exceto uma dessas alternativas aí, que não é uma vantagem de se trabalhar em equipe. Eu vou fazer a leitura delas. E aí depois eu vou constar a professora Leide para ver se nós já temos algumas participações. A alternativa A que diz que é uma das vantagens de se trabalhar em equipe, a agilidade de informações e o uso dessas informações. A dinâmica é muito rápida e todos têm de estar afinados no comprometimento da sociedade e de suas funções. Letra B. Riquezas de ideias do grupo, de todos da equipe, que são mais elaboradas e de uma qualidade maior, porque se baseiam em diferentes visões. A alternativa C, ela diz o seguinte: a tendência de assumir menores riscos, porque a responsabilidade pelos resultados fica compartilhada. E a alternativa D traz que o comprometimento, que é uma das vantagens de se trabalhar em equipe, que há um comprometimento quando o trabalho é participativo, todos se sentem responsáveis pelo resultado e engajam-se no processo. E aí, qual será a alternativa que não é uma vantagem de se trabalhar em equipe? Professor, nós tivemos aqui a manifestação de duas escolas, né? A Escola Irmã Dorothy e a Escola Henrique Dias, e eles marcaram a alternativa B. Alternativa B? Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver em relação... Agora eu vou ler detalhadamente cada alternativa e vou explicar se é realmente uma vantagem ou não uma vantagem. Vou ler a alternativa A, que é a agilidade de informações e o uso dessas informações. A dinâmica é muito rápida no trabalho em equipe. Todos têm que estar afinados no comprometimento da sociedade e das suas funções. Essa questão, ela realmente é uma vantagem de se trabalhar em equipe. Então, ela está correta, mas lembrando que é para a gente marcar incorreta, então a gente não marca ela. Vamos lá para as outras alternativas. A riqueza de ideias do grupo são mais elaboradas e de mais qualidade, tem uma qualidade maior, porque se baseiam em diferentes visões. Tivemos aí algumas respostas dizendo que essa questão não é uma das vantagens de se trabalhar em equipe, mas é uma vantagem sim. Se a gente olhar aí, as ideias, elas são importantes, porque quando a gente só tem uma visão, quando é centralizado e não trabalha em equipe, é um chefe, nós temos uma visão limitada só daquela pessoa, mas com várias visões a gente vai ter um olhar diferente, vai poder antecipar várias outras situações em relação ao planejamento. Então, essa alternativa também é uma vantagem de se trabalhar em equipe. Então, a gente não marca ela porque a gente está buscando uma alternativa que não seja uma vantagem para se trabalhar em equipe. A letra C, ela traz a tendência em assumir menores riscos. Por quê? A responsabilidade pelos resultados fica compartilhada. Temos um errinho aí nessa questão. Diferente aí, geralmente, quando é um chefe, ele busca essa tendência de assumir menos riscos. Mas quando a gente trabalha em equipe, a gente tem um fortalecimento maior, temos uma boa comunicação, temos ideias, temos mais comprometimento. Então, nós não assumimos riscos menores, e sim maiores. Nós podemos voar e além daqueles riscos básicos. Então, essa alternativa, ela não é uma vantagem
de se trabalhar em equipe. Então, como era para marcar a incorreta, ela não é uma vantagem, a gente marca ela. Vou só detalhar a letra D também, que é uma característica, é uma vantagem de se trabalhar em equipe, que é o comprometimento, que quando o trabalho é participativo, é em equipe, todos se sentem responsáveis pelo resultado e se engajam no processo de todas desde a tomada de decisão até a execução daquilo que for definido. Então, essa também é uma vantagem de se trabalhar em equipe. Pessoal, só uma atenção aqui. É um detalhezinho simples. Eu já sabia, quando a gente propôs essa atividade, a gente já sabia que podia gerar bastante dúvidas e um medo em não participar, porque não estou certo disso, não vamos enviar a resposta. Mas isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Não sei se vocês perceberam, são umas questões um pouco mais extensas, justamente porque nós estamos fazendo um curso técnico, vocês estão se preparando aí para o mercado do cooperativismo ou o mercado de trabalho, e aí nós precisamos ter um detalhamento melhor. E nós colocamos isso porque pode vir algumas questões um pouco mais elaboradas, um pouco mais, que exigem maior atenção na nossa avaliação. Já vou aproveitar aí que pediram para que a gente detalhasse um pouquinho sobre a avaliação. Nossa avaliação é a próxima aula. Estudem bastante, façam a leitura dos slides, do material da disciplina, de todo o material que a gente utilizou. Utilizem o questionário, que é uma atividade que vocês estão realizando ainda, como forma buscar esse aprendizado, de revisar os conteúdos, aprofundem-se, gerenciem bem o tempo de vocês no estudo da nossa avaliação. Nossa avaliação ela terá 10 questões, todas elas serão objetivas, todas elas serão de marcar o X ou identificar aquela que está correta ou a que está errada. Tem as alternativas, são 5 alternativas. E é importante, uma coisa, eu estou detalhando sobre a nossa avaliação neste momento, por quê? Porque nós vamos precisar da atenção de vocês. Façam a avaliação sem pressa. Nós vamos ter a nossa revisão, nós vamos trabalhar, mas não venham só para a revisão sem estudar, porque a revisão vai ser para ajudá-los com o conteúdo que vocês estudaram. Se estiver estudando lá na casa de vocês, surgiu uma dúvida, faça a anotação e encaminhe para a gente, para que a gente possa sanar essas dúvidas lá. E nós vamos trabalhar algumas questões ligadas diretamente ao que vai os conteúdos que estarão na nossa avaliação. Então, nós precisamos que vocês estudem antecipadamente, não venham só para a revisão, que vai ser suficiente. Por quê? Porque vocês já começaram a estudar desde a nossa primeira teleaula, e isso, vocês vão recapitular isso durante a semana, e na próxima aula, vocês vão gabaritar a nossa avaliação. Estou confiante nisso, gente. Vamos lá para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão é uma questão que é para nós identificarmos se a afirmativa é verdadeira ou falsa. E aí, se você ainda não enviou a sua participação, envie para a gente aí, para que a gente possa citar vocês aqui e esclarecer possíveis dúvidas. Então, a questão 2, assinale com a letra V a assertiva apresentada, se a assertiva apresentada for verdadeira, e F se for falsa. Então, a primeira assertiva ali que a gente vê, governança corporativa é a chave para reter a valorização das companhias. A outra, gestão cooperativa tem o objetivo principal de garantir a implementação das diretrizes estratégicas com a máxima eficiência e eficácia alicerçada em boas práticas de gestão. A outra, a longevidade das organizações cooperativas depende diretamente do modelo de gestão praticado por elas, que deve refletir os princípios e valores cooperativistas. Uma das oportunidades a favor das inovações pretendidas pelas cooperativas é a dificuldade na governança.
E a última, os controles têm como objetivo primordial observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico, conceder efetividade e eficiência às operações. Então, nós já temos aqui participações, Olha professor. que coisa boa. Temos participações. Eu registro aqui a participação da Escola 22 de Abril, lá da CRE de Ariquemes, e a Escola JK da CRE de Rolim de Moura, Escola... Escola Pereira e Cáceres, lá da região de São Francisco do Oeste, do Guaporé, aliás. São Francisco do Guaporé. Então, a primeira questão, todos foram unânimes dizer que está falsa. Está falsa? Muito Isso. bem, ó, estão atentos aí aos detalhes. Parabéns a todos que responderam e aqueles que não enviaram também, mas responderam aí que é falso. A governança corporativa é a chave para reter a valorização das companhias. Qual o erro aí? Não é para reter. A governança vai ser a chave aí para potencializar a valorização das cooperativas, das companhias cooperativas. Então, muito bem aí, parabéns a todos que trouxeram a resposta aí e realmente essa assertiva é falsa. Falsa. Também registro a Escola Henrique Dias, também que acabou de mandar. Verdadeira foi o que eles marcaram para a próxima questão. Para a próxima questão, Isso. parabéns também aí que realmente a gestão cooperativa ela tem como objetivo principal, o principal objetivo dela é garantir a implementação das diretrizes estratégicas com máxima eficiência e eficácia, alicerçada em boas práticas de gestão. Essa é uma assertiva verdadeira. A gestão cooperativa ela tem como esse objetivo principal de buscar a melhor forma das práticas de gestão da cooperativa. Vamos lá para a terceira afirmativa. Bom, a terceira afirmativa também todos marcaram verdadeiro. Parabéns aí, ó, estão bem atentos e isso nós ficamos felizes porque vocês estão atentos nas nossas aulas e no material. Por isso que eu falei que vocês vão gabaritar lá na prova. E é uma afirmativa que diz que a longevidade das organizações cooperativas depende diretamente do modelo de gestão praticado por elas e que deve refletir os princípios e valores cooperativistas. É importante, por isso que nós já falamos tanto aí nos princípios, nos valores da ideia do cooperativismo, porque isso precisa estar explícito nas ações e na gestão para que a cooperativa se permaneça aí em várias gerações dos cooperados. Vamos lá para a quarta afirmativa. Vamos. Então, parabéns a todos. Também marcaram ali F de falso F. E na última V de verdadeiro. Marcaram, vamos aqui. Pode marcar aí. F. E V. E V. Tivemos unanimidade. Parabéns a vocês aí. Realmente, a quarta afirmativa ela está errada, porque ela diz assim, uma das oportunidades a favor das inovações pretendidas pelas cooperativas é a dificuldade da governança. E não é uma oportunidade. Realmente é um desafio, é um problema aí a favor das inovações, a dificuldade em relação à governança. Então, não é uma oportunidade. Por isso que torna essa afirmativa falsa. E a última... os controles têm como objetivo primordial observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico e conceder efetividade e eficiência às operações. Está correta e os controles têm como esse objetivo realmente de alinhar todas as ações e direcionar estrategicamente a cooperativa, buscando sempre a efetividade e a eficiência dos processos das operações realizadas pela cooperativa. Vamos lá para a nossa terceira questão. Marque a alternativa incorreta. Na governança corporativa, o que faz um conselho de administração ser eficiente? Entre as competências críticas apontadas pelo executivo estão: operações, domínios das
soluções tecnológicas que possam impulsionar o sucesso da empresa. Letra B, conhecimento, conhecer a indústria onde a empresa está inserida e também o próprio negócio a fundo. Letra C, financeiro, habilidade de avaliar as operações financeiras da companhia, inclusive gestão de risco e controles internos. E letra D, diversidade, habilidade de lidar com as minorias e incluí-las no ambiente da empresa. Então, a gente registra aqui a participação da Escola JK, lá da CRED Rolim de Moura, que afirmou que a alternativa correta é a A. Sim, exatamente. Ou incorreta, né, É professor? incorreta. Isso. E realmente a alternativa em relação ao Conselho de Administração, entre as competências críticas adotadas pelo Executivo, a letra A, ela não condiz com essas competências. Por quê? Porque as operações, elas não estão ligadas ao domínio de soluções tecnológicas que possam impulsionar. As tecnologias, as soluções tecnológicas realmente podem impulsionar, mas não é as operações que estão ligadas, são as questões ligadas à tecnologia, aos sistemas que são utilizados. As demais respostas estão corretas. O conhecimento é importante para uma boa questão relacionada à governança cooperativa, ela é importante. O financiamento, ou financeiro, que é a habilidade de avaliar as operações financeiras da companhia, inclusive de gestão dos controles internos, de riscos internos, está relacionada ao financeiro. E a diversidade, que é a habilidade de lidar com as minorias e incluir no ambiente da empresa, porque nós temos vários participantes. Então, o desafio aí da governança corporativa é que a diversidade ela seja incorporada. Aqueles que têm mais dificuldades, eles venham junto com a empresa, junto com a cooperativa. E aí, vamos para a nossa questão número 4, que é para assinalar também a opção incorreta. Para a eficiência de um modelo de gestão cooperativo e competitivo, deve-se lastrear e cada vez mais apoiar a participação e interação de todos os envolvidos, respeitando os seguintes aspectos básicos do modelo cooperativista. Então, nós vamos marcar aquilo que não estão ligados aos aspectos básicos do modelo cooperativista. Então, novamente, é para a gente marcar uma alternativa que não condiz com os aspectos básicos do modelo cooperativista. E aí nós temos 4 alternativas aí, que é em relação a manter a atualização tecnológica, que está ligado à competitividade, fidelizar o quadro social, que está ligado à fidelização, centralizar as atividades dos colaboradores, cumprimento de normas, buscar o crescimento, que está ligado à sobrevivência. E aí, quero ouvir as participações. Sim, então a escola 22 de abril e Henrique Dias, lá da CRED Ariquemes, ambos marcaram a letra C como a resposta incorreta. Muito bem, estavam atentos às nossas aulas aí. Quero parabenizá-los aí pela resposta, todos que estão enviando as respostas, e parabenizar aqueles que não encaminharam as respostas, mas que também acertaram. Realmente, centralizar as atividades dos colaboradores, ele não está ligado à questão da gestão cooperativa lá. Por quê? A gente acabou de falar sobre trabalho em equipe, sobre a liderança da equipe. Então, quando eu centralizo, isso não vai ser bom para a minha cooperativa. As demais alternativas estão de acordo aí com a participação dentro da gestão cooperativa. E a nossa 5ª questão, que é para você assinalar com a letra V, se assertiva apresentada for verdadeira, e com F, se ela for falsa. Eu já vou falando e vou pedindo para a professora Leide trazer as participações. A nossa primeira afirmativa aqui, assertiva, ela diz que a necessidade de
profissionalização da gestão das organizações é um tema recente. Será que essa afirmativa está verdadeira ou ela é falsa? Falsa, professor. Foi o que colaborou aqui a Escola 22 de Abril. Muito bem, o pessoal da Escola 22 de Abril. É falsa. Não é um tema recente, é um tema que já vem se arrastando aí por muito tempo. A necessidade de profissionalização da gestão. E uma coisa boa é que vocês já estão se profissionalizando para possivelmente gerir uma cooperativa. Isso já vai ser um pontapé inicial para o sucesso da sua cooperativa. Vamos para a segunda afirmativa. A gestão cooperativa tem como objetivo principal de garantir a implementação das diretrizes estratégicas com a máxima eficiência e eficácia, alicerçada nas boas práticas de gestão. Escola Henrique Dias, ela afirma que é verdadeira. Muito bem, é verdadeira. E a gente até falou um pouquinho dessa questão em uma questão anterior, lá que era para identificar a incorreta, né? Vamos lá para a terceira afirmativa. Na profissionalização da gestão, é importante pensar como cooperativa sem deixar de ser uma empresa competitiva. Então, a gente tem aqui também marcada como verdadeira. Verdadeira, muito bem. Realmente isso é importante, porque às vezes a gente pensa tanto na cooperativa, mas esquece que tenha outras empresas que estão competindo com a gente enquanto cooperativa. A quarta afirmativa: os gestores devem monitorar o equilíbrio entre os interesses dos associados e as necessidades das organizações. Essa também é verdadeira. Muito bem, realmente verdadeira. E a questão cultural instalada por meio do cooperativo não é relevante e referente à atenção dos profissionais da gestão. Essa é falsa. Muito bem, parabéns a todos. Quero agradecer a participação de vocês. Eu e a professora Leide ficamos felizes aqui com a participação de vocês. Desejamos uma ótima semana de estudos para vocês, porque nós sabemos que vocês vão se dedicar mais. E um forte abraço a todos. Gente, a gente volta na semana que vem. Estudem e a gente também vai estar aqui para tirar as dúvidas na próxima semana.